Hoje vai ser montando o elenco do favorito à próxima Europa League. Eu tô falando do Aston Villa de Unai Emery. E sim, esse treinador é um especialista em ganhar títulos como a Europa League. Ele foi 4 vezes campeão, inclusive conseguiu ser campeão com o Villarreal, cara. Hoje eu vou montar um elenco e melhorar o Aston Villa e falar sobre algumas questões que eles estão vivendo hoje, o que eles deveriam fazer para a Europa League, cara, para poder ganhar a próxima Europa League. Um título que, acreditem, é extremamente possível e provavelmente o grande favorito dos times que estão lá é o próprio Aston Villa. A gente vai entender tudo isso aqui hoje. Vamos montar elenco, vamos entender o que tá acontecendo no atual elenco deles e melhorar. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Acho que se tem uma história que impressiona todo mundo na Premier League, com toda certeza é a história do Aston Villa com o Emery, cara. O Aston Villa antes dele era um time bem problemático. Sob o comando de Steven Gerrard, eles simplesmente estavam vivendo um momento bem crítico e depois que esse cara chegou, tudo mudou, cara. Mas ele não fez isso só no time do Aston Villa, ele fez isso em outros locais também. Ele conseguiu fazer algo muito parecido, né? Em vários clubes que ele passou, que não tinha o melhor elenco do mundo, mas ele conseguiu extrair muito, cara. Com a pontuação média de 1.81 no Aston Villa, que se aproxima a pontuação dele do Villarreal de 1.78 e também se aproxima a pontuação do Arsenal de 1.85, ele conseguiu manter esse time no topo da tabela. Nessa última temporada eles sofreram um pouco com falta de rodagem de elenco e isso acabou acarretando eles não conseguindo a vaga para a Champions League. Só que isso não é tão negativo quanto você pode acabar pensando. Na verdade, isso pode ser até positivo, porque ir para uma Europa League com esse cara sobre o comando é muito positivo. Afinal de contas, ele já ganhou 4 vezes, cara. 3 delas sobre o comando do Sevilla e uma sobre o comando do Villarreal, cara. Ele é um treinador que muitas das vezes é desacreditado, mas mostra um desempenho muito acima da média. Quando você olha para, por exemplo, quando ele enfrentou o Paris Saint-Germain na última Champions, ele conseguiu bater de frente com o Paris Saint-Germain. E provavelmente dos times ingleses foi quem teve os melhores resultados e quem chegou mais longe de conseguir realmente vencer o Paris Saint-Germain ou até empatar aquilo e levar para os pênaltis naquele jogo. Ficou muito próximo, né? Ele conseguiu bater de igual para igual, fazendo uma partida realmente muito competitiva com um time que tinha muito mais grana que o dele. Isso é um recorte da carreira desse cara, ele sempre faz isso. Quando ele tava no Villarreal, quando ele enfrentou o time de Julian Nagelsmann, um dos seus melhores momentos e conseguiu vencer e eliminar eles da Champions League, quando ele consegue ganhar aquela Europa League com Danjuma como grande jogador, sabe? Ele consegue extrair o melhor dos jogadores, jogadores que estão em baixa na carreira, jogadores que às vezes estão oscilando na carreira, mas que têm talento e ele consegue extrair esse talento e trazer o melhor do jogador. Isso é o Unai Emery em essência, cara. Ele consegue fazer bons times e se você der um bom elenco pra ele, jogadores com talento, ele consegue extrair algo muito, muito positivo. Acredito que o objetivo aqui nesse vídeo, com certeza, ao montar esse elenco, é transformar o Aston Villa em um time que consiga conciliar jogar a Europa League e ainda manter uma pontuação boa dentro da Premier League pra tentar pegar uma vaga europeia. Tentar terminar pelo menos entre os 5 primeiros. A liga é extremamente competitiva, nem sempre é uma garantia, mas dava pra fazer melhor essa temporada. O problema é que faltou algumas coisas, faltou rodagem de elenco, faltou um elenco mais consistente, e eu acredito que com algumas contratações no mercado, né, eu acho que eles podem fazer muita coisa, porque o elenco que o Aston Villa tem montado hoje já é muito interessante. Não é um elenco ruim não, cara, é um elenco bem montado, um elenco interessante com grandes jogadores ali, com jogadores que estão em um momento muito bom da carreira, como é o caso, por exemplo, de Youri Tielemans, que eu falei tanto aqui no canal nos últimos vídeos. Enfim, cara, e eu poderia ficar aqui listando muitos outros jogadores do elenco que estão muito bem no momento atual, mas eu acho que não vale a pena tanto. Agora eu vou mostrar pra vocês, que eu acho que é mais interessante, o elenco do Aston Villa no Transfermarkt, falar aqui de alguns jogadores que eles poderiam arrecadar dinheiro, outros que eles podem tentar manter, alguns que são alvos de mercado de times grandes e que talvez seja difícil de manter. A gente vai conversar sobre tudo isso e depois eu vou mostrar o meu elenco montado, quem eu traria ali pra completar o time do Aston Villa. Acho que tem muito jogador interessante dando sopa no mercado aí que eles poderiam completar esse elenco. Enfim, cara, vamos ver agora o elenco deles no Transfermarkt. Bom, cara, aqui a gente tá com o elenco do Aston Villa. A primeira coisa que eu acho que vocês têm que notar é o goleiro, né? É uma coisa muito interessante que tá acontecendo atualmente com esse goleiro, né? Emiliano Martínez, Dibu Martins, o goleiro da seleção da Argentina. Ele tá sendo muito visado pelo mercado, não à toa comprar ele é comprar um goleiro pronto, um cara que sabe pegar pênalti, um cara que sabe jogar mata-mata, um cara que sabe jogar jogo difícil, um cara que tem qualidade com os pés, um cara que defende muito bem, sabe fechar o ângulo. Então, cara, é um goleiro muito completo, né? E tem uma idade ainda interessante pra goleiro. Então, eles podem até ganhar uma grana vendendo ele. É exatamente o que tá acontecendo no momento atual. Tem muito time com interesse de contratar esse goleiro, porque é a garantia que você contratou um bom goleiro. Basicamente é isso. Tem muito time que precisa disso. Então, é um goleiro que pode acabar saindo do Aston Villa muito facilmente. Na zaga, eles têm alguns nomes interessantes aqui, né? Eu acho que o único que não tá no core principal é o tal do Ozican, que acabou de chegar, né? Uma contratação nova aí. Contratação interessante. O moleque tem 19 anos de idade, né? Uma contratação pro futuro. Isso aqui segue a casa do que o Aston Villa tá fazendo.
Aston Villa nessa janela, tá se movendo muito pra contratações pro futuro, jovens talentos. Não é pro elenco principal ainda, né? É pra emprestar, é aquele jovem talento pra base e tudo mais. Então o Aston Villa tá pensando bastante no futuro, já arrecadando essa galera aí que lá na frente vai valer uma graninha legal, né? Então o Aston Villa tá pensando muito nesse lado. Um jogador que é interessante do Aston Villa vender hoje é Ian Maatsen. Tem time que precisa de lateral esquerdo. Maatsen é um lateral esquerdo que ofensivamente vai muito bem e que defensivamente é seguro, ok? Ele não deixa a desejar nem um pouquinho, mas ele não traz o nível defensivo que é necessário pro Aston Villa, né? Então ele acaba sendo mais uma opção tática, uma opção técnica ali pra você trazer de um banco de reserva, não ter aquele encaixe todo, e é muito importante que ele seja titular. Maatsen é um jogador que tá em nível de titularidade, não de ser reserva, né? Então acredito que é uma boa venda aí, e não seria barato, né? Seria mais ou menos o preço que eles pagaram, e vale a pena, cara, simplesmente vale a pena. Eu vi as atuações dele essa temporada pelo próprio Aston Villa, ele jogou muito bem. Então é um jogador que talvez não tenha o melhor encaixe do mundo aqui, que seria mais interessante o Aston Villa pegar essa grana pra botar em outras posições de campo. E agora a gente fala de uma parte que é maravilhosa, cara. O meio de campo do Aston Villa, cara, é um dos melhores da liga. Bizarro, assim, o quanto esse meio de campo ele é bom. Ele não é um pouco bom, ele é muito bom. Só tem nome bom aqui, cara. Só tem jogador de qualidade aqui nesse meio de campo. É um meio de campo com muitas opções, né? A gente vê aqui, por exemplo, o Maguin, que é um cara que pode jogar qualquer posição de campo, praticamente. Ele pode jogar de qualquer lugar, qualquer lado, tu botar ele joga. E no meio de campo ele tem muita qualidade. A gente vê dois volantes defensivos que estão em altíssimo nível, né? Hoje em dia, né? Que é o Naná e Kamara. E muitas outras opções. Então, o meio de campo tá muito garantido. E aqui a gente começa a entrar no principal problema. Você vê que eles não têm um centroavante. É a primeira coisa que você pode notar, né? É o primeiro problema. E também as pontas não têm aquelas figuras de segurança, né? Um Leon Bailey não tá jogando mais tão bem. Fez uma temporada muito fraca. Tem um monte de jovem aqui que não encaixa. Tem jogador que já não encaixa tanto com o treinador, como é o caso de Buendia, que eu já tinha indicado anteriormente, que era um jogador que tinha um encaixe um pouquinho mais baixo, assim, do que seria esse estilo de jogo, né? Eu acho que é um cara que é feito mais pra jogar com a bola no pé, jogar um pouco mais com aproximação, com linha de passe, e o estilo do Aston Villa vai muito mais um lado reativo. Então, eu diria que a grande mudança que eu faria é no ataque, mantendo algumas dessas peças que a gente tem aqui, cara. Basicamente é isso, cara. Agora, eu vou mostrar o elenco que eu montei pra vocês agora que vocês já viram o que a gente tem aqui no Transfermarkt, de fraqueza e força. E antes disso, vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível, também use a opção de hype aí, tem na aba de comentários. Esse vídeo chega em mais pessoas se você fizer isso, ok? Isso ajuda bastante o canal. É isso, rapaziada. Agora, vamos lá pro elenco montado. Bom, aqui a gente tem o elenco montado e sim, o goleiro eu troquei já pensando numa possível venda, mas se não vender, poderia ser o goleiro que tá atualmente. De boa é muito bom, ok? Mas eu não sei se é possível, né? Que é muita oferta atrás dele. Pode ser até que times da Arábia vão atrás dele e aí o negócio fica complicado. Enfim, cara, vamos começar essa lista aqui. Eu acho que o goleiro que eu escolhi aqui pra substituir Emiliano Martinez é um goleiro em ascensão, né? O Noah Atibolo, né? É um jogador que de muito destaque da Bundesliga, que acompanhou os jogos aí do Freiburg, deve ter percebido, né? O quanto esse goleiro ele tem qualidade. É alguém que eu traria, porque parece já ter um bom nível de experiência, tem uma boa qualidade. É um goleiro que vai entregar coisas parecidas com o Dibu. Então eu acho que é um substituto muito bom, né? Pensando no alto potencial dele, eu acho que realmente é uma escolha excelente. Tem o tal do Bizot também, na reserva dele, que é um goleiro experiente de boa qualidade, ok? Não é ruim, não. Só tá mais velho, né? Não é mais tão jovem. É um bom segundo goleiro. Acho que é uma opção sólida. Melhor que muito time. Por exemplo, eu acho melhor que a opção do Manchester United hoje. Segundo goleiro, eu acho o Bizot um pouquinho melhor que a opção que eles têm. Na direita da zaga, nós temos aqui Konsa, titular absoluto. Um jogador muito interessante. Você pode botar até na lateral. E tem Diakate, cara. Ou Diakite, se você queira chamar. Um jogador que vem do Lille, né? Um zagueiro muito interessante, com físico que chama muita atenção, né? Eu acho que quem acompanha os jogos do Lille deve ter notado. Também outro pode jogar na lateral. E é um jogador que vai conseguir cumprir uma função parecida, né? De rastrear o adversário e tudo mais, que é uma função que o Konsa tem feito em muitos jogos. Então você tem que ter um físico legal pra ficar fazendo aquilo. E eu acredito que o substituto dele seria esse que eu escolheria, né? Pra manter a função. E também você pode botar ele na lateral e fazer uma linha bem defensiva, interessante. Temos Pau Torres na esquerda com Mings imodificado. Eu gosto de Mings. Eu acho o Pau Torres um zagueiro muito, muito bom. Eu acho que ele tem muita qualidade. Uma pegada mais criativa. Esse aqui, um cara pra pensar o jogo na parte de trás, que necessariamente o cara que vai definir as coisas, o zagueiro central mesmo, né? Eu diria que é como é dividido, né? Consta normalmente o zagueiro central da jogada final e Pau Torres, ele define um pouco mais o jogo no passe e tudo mais. É o cara que pensa um pouco melhor. Só traria esse cara aí que pode subir o nível da posição aí na parte física e até tomar a vaga de algum desses jogadores. Essa é a única modificação que eu faria. Aí na lateral direita nós temos Matt Cash e Andrés Garcia em modificado. Já vi gente falando aqui mal de Cash, eu fiquei me perguntando do porquê, cara. Quando eu vejo ele jogando pela seleção da Polônia, ele é um destaque muito grande. Pelo Aston Villa também, ele tem muita qualidade. Eu acho que é um jogador que não deixa nem um pouquinho a desejar, né? Então eu não entendo as críticas, né, em Cash. Eu acho que é um lateral bem equilibrado que sabe subir em campo e ser agressivo também, né? Ele tem uma pegada ofensiva à frente do campo interessante para um lateral defensivo, que é o
que no final das contas ele é o que me parece, né? Então eu gosto de Cash, acho um jogador que não precisa modificar de jeito nenhum, cara. Tem muito time precisando de um lateral igual a ele, o trabalho físico que ele traz em campo. Aí nós temos na esquerda, né, na lateral esquerda, Digne e Alex Moreno. Eu acho interessante manter Alex Moreno porque ele faz um bom papel. Eu acho que ele encaixa muito bem com esse treinador. E Digne é titular absoluto. O motivo por que Madsen, por exemplo, não seria titular é porque Digne é muito bom. Digne é um jogador que traz algumas valências técnicas que faltam em campo. O cara que sabe bater uma falta, o cara que sabe bater uma bola parada, o cara que tem uma inteligência ali na parte de trás pra organizar as coisas. Então, ele é aquele jogador que não tem aquele destaque todo, que você não pensa muito nele. Mas, por exemplo, faz todo sentido ser o titular da França, por exemplo, na próxima Copa do Mundo. Então, esse cara, ele é interessante, cara. Ele parece que não é tão importante e tudo mais, mas é um jogador de muita qualidade, com a segurança defensiva, assim, muito acima da média, né? Pra posição. Então, eu quero que vocês entendam que pode não chamar tanta atenção, pode não brilhar tantos olhos, mas o papel dele é fundamental pra que o Aston Villa seja o que ele é hoje. Então, a titularidade dele faz todo sentido. Aí, quando a gente vai pra parte de volante, cara, a gente pode olhar pros volantes, eu acho que é uma parte que tá maravilhosa, né? Não tem nenhum problema. E eu manteria Onana e Camará na primeira volância. Ambos estão disputando a posição hoje, ambos têm alto nível, os dois, né? Não é só um, os dois têm alto nível, então acaba sendo uma disputa muito grande. Eu gosto mais de Onana, eu acho ele um jogador um pouco melhor, traz outras coisas além da parte defensiva, mas Camará é incrível, né? Então esse meio de campo é muito forte, muito poderoso, o que vai ser muito importante na rodagem de elenco para a Europa League, cara. Muito importante que isso aconteça. Aí nós temos aqui também Yuri Tielemans, que eu já falei muito aqui no canal, e também falei dele lá no meu Twitter, inclusive tá aí na tela, @DDCorvo lá, me segue lá, pô. Diversas vezes nessa temporada eu fui falando de Tielemans por lá, então se você me seguir, você veria eu falando dele. Coloquei ele no time da temporada e tudo mais, não tenho do que falar. O momento dele é maravilhoso, ele tá em nível pra mim com gigantescos jogadores do mercado. Ele só é pouco conhecido, pouco falado, mas cara, que futebol absurdo. E até pela seleção dele, eu acho que ele vai ser um destaque aí no futuro, cara. Esperem coisas dele aí no futuro. E temos Ross Barkley na reserva dele, cara. Barkley é um jogador que impressiona também, porque é um cara que joga muito bem. É isso, ponto final. Não tenho muita discussão, é ponto. Ele joga muito, ele define jogo e tudo mais. É um jogador que fez uma temporada muito boa no Luton Town, foi pro Aston Villa e tá fazendo de novo, cara, de novo. Ele só não é titular porque o cara que tá na posição de titular é absurdo, é insano, né? Então, acaba que é uma disputa muito grande. O meio de campo do Aston Villa tá muito forte, é isso. Como meio atacante eu escolhi Morgan Rogers, que é um 10, né? Mas ele pode jogar nas pontas sem nenhum problema, dribla muito bem, consegue cumprir bem a função na ponta. Eu diria que se desse pra clonar Rogers, dava pra botar ele em várias posições de ataque. Nessas três aqui, por exemplo, né? É um jogador que entrega muito. E temos o tal do Maguin, né? Que também pode jogar nessa posição aí. Também pode pegar o Tielemans e botar na posição. Então, eu acho que não precisa contratar ninguém. Eu acho que dá conta com a galera que tem aqui, né? Tem uma galera aqui que pode jogar multiposição também, que pode ir pra função de 10, como é o caso de Jacob Ramsey, né? Então, eu acho que eu não mudaria. Na ponta esquerda, nós temos Leandro Trossard e Jacob Ramsey. Ele usa bastante o Ramsey na ponta, muito pela questão física e a qualidade desse jogador ali em duelo e tudo mais. Eu acho que ele viu esse cara como um cara mais direto ao ponto ali pra botar na ponta mesmo. E Trossard, cara, eu acredito que é muito bom para o Arsenal vendê-lo hoje. Dá pra pegar uma grana e já botar em um outro jogador pra ponta esquerda, um jogador maior. O Aston Villa ganharia muito tendo ele, porque ele tá no auge da carreira, ele tá jogando muito. O Aston Villa pode aproveitar isso dele. Acredito que é bom pra ambas as partes. Aquela venda aqui faz bem pra todo mundo. Se o Arsenal não contratar, talvez tente manter ele, mas eu não tentaria não. Eu venderia ele, cara. Eu acho que o Aston Villa é um lugar maravilhoso pra ele. Ele faz exatamente tudo que o treinador quer. É um jogador assim que encaixaria com uma luva. E também joga multiposição, né? Pode jogar de 9 também. Aí na ponta direita eu trouxe Edon Zigrova do Lille também, né? Um jogador que eu já falei aqui no canal, eu coloquei ele no elenco do Chelsea pra você ter noção do quanto eu acho ele um bom jogador. Cara, é um cara só desconhecido. Você só não sabe quem é ele. Porque futebol ele tem. E como ele tem futebol, cara. É muita capacidade técnica de drible. O drible dele é incrível, assim. Tá em nível com grandes figuras como, por exemplo, um Ryan Cherki, né? Eu não acho ele tecnicamente no mesmo nível, né? Não tem todas as habilidades técnicas acima da média de Ryan Cherki, mas em drible ele tá bem perto. É um jogador, assim, que é um terror. É um terror. Ele foi um dos jogadores mais importantes da temporada ali. Jogos importantes ele veio do banco e mudou o jogo, né? O treinador nem sempre usa ele por causa de opção tática, né? Pela ideia do próprio treinador, mas quando ele entra, ele é muito bom. E aqui a gente, Daniel Malen, que chegou tem pouco tempo, tem um alto salário e é um jogador muito bom também. Pode jogar de 9, pode jogar na ponta, talvez pode até botar de 10. É um jogador aí pra estar entrando e tentando disputar a posição com essas duas figuras aqui. Eu acho que ele acabaria perdendo, né? Eu acho essas duas figuras um pouquinho melhor que ele, os titulares das pontas ali, né? Mas Malen vem pra abrir essa disputa. Eu gosto de Malen, joga bem, ok? Tá se adaptando aí à Premier League, começou um pouco mal, mas depois foi melhorando. Eu acho que é melhor do que tem hoje pra ponta direita, né? Que é o tal do Leon Bailey, que eu particularmente acho que não vivendo o melhor momento da carreira dele. Por último, né? Acho que a grande dúvida de vocês, né? Vlahovic aqui, né? Com Watkins no banco de reserva. Um ponto muito importante é que o Aston Villa não pode terminar essa janela sem contratar um 9. Não existe isso. Porque o Aston Villa todo tempo tá sofrendo propostas por Watkins. Então alguém pode convencer ele a sair. Vale a pena vender ele. Porque o Watkins não tem aquela idade jovem, né? Ele não é um jovem talento. Ele já
já tá na casa quase dos 30. E assim, cara, pela idade de Watkins, eu acredito que talvez não vale tanto a pena continuar com ele, até porque ele pode ser vendido por 60, 50 milhões de euros, uma grana muito boa. Então o que eu penso é que o Aston Villa hoje precisa arrumar um 9 bom pra tá ali disputando com ele, que é o caso aqui. Essa é a ideia, não é que ele é o titular, é porque ambos têm um bom nível, então eles vão disputar a posição. E cara, tem uma coisa que eu preciso falar sobre esse treinador Emery, é que ele é um dos maiores heróis de carreira que vocês vão ver. Tem muito jogador que tá inconsistente na carreira, ou que não é tão bom, e quando vai jogar com esse cara, mano, o cara fica muito bom. Eu acho que é o caso de Vlahovic, mano. O melhor lugar pra ele ir é o Aston Villa, porque vai usar bem as características dele, e ele vai ter um lugar onde o treinador pode ajudar ele a pegar e desenvolver essa melhor versão dele, cara, que tá fora umas 3 temporadas, né? A galera tá esperando esse futebol dele que ele ainda não entregou. Só que a qualidade técnica, as finalizações estão ali. O bom jogador ainda tá ali, né? O Vlahovic ainda é um jogador de muita qualidade. Então eu acredito que talvez Emery ajude ele a se tornar essa versão. Agora tem um problema, é o salário dele, né? 20 milhões de euros. Isso não faz nenhum sentido. Ninguém que joga o futebol que ele joga ganha isso aí. Então ele teria que reduzir, é claro. Poderia ser um empréstimo pra depois ver como é que vai pagar e tudo mais. Tem como eles manter várias estruturas ali de contratação pra formar esse elenco aqui, até porque não mudou tanto, mas eu tentaria negociar o salário dele futuro, cara, pra uns 8 milhões de euros, 9 milhões de euros, né? Porque aí é mais pagável, né? Lembrando que os salários dos times da Premier League são pagos em libras, né? Então, se você for ver os valores ali, tá nessa casa. Se você tiver algum problema pra traduzir os valores, se for nos sites específicos que falam disso. Então, cara, eu tentaria realmente Vlahovic, cara. Então, cara, eu acho que realmente é uma boa opção pra ambas as partes. E lembrando que é bem barato contratar ele, né? Não tem muito um grande valor agregado a multa e tudo mais, né? Ele é um jogador que tá em baixa na carreira. A Juventus quer vender ele barato, 20 milhões de euros. Dizem até que eles querem desfazer do contrato e ele ficar de graça, né? Então, cara, eu acho que é fácil negociar isso. Acredito que vale a pena pra ambas as partes, mas se ele quiser ir pro time maior também e treinar com um treinador que não usa ele bem, é vontade da carreira dele, ele faz o que ele quiser. Mas eu iria pra Aston Villa se eu fosse ele, cara. Assim, é uma ótima opção pra mim juntar ambas as partes, né? Enfim, cara, e os que não estão aqui, que estavam lá no Transfer Market, cara, a maioria deles eu venderia. Alguns são pra completar o elenco. É claro, né, alguns jovens ali, como o tal do Ozican também, que seria pra zaga e tudo mais, opção extra, né? E os outros mais velhos ali, eu venderia a maioria deles, todos eles pra arrecadar grana, inclusive pra contratar, né? São jogadores que talvez não vale tanto a pena continuar. O único que é exceção aqui é o tal do Ylin Júnior. Esse vale a pena continuar, porque é uma opção tática muito boa para as pontas e para outras posições de campo ali. Acho que Ylin Júnior é um encaixe muito bom de se ter no elenco. Acho que eu manteria ele o máximo de tempo possível, nem que mantenha ele emprestado durante um tempo, mas eu tentaria manter ele o máximo de tempo, cara, porque é um jogador que quebra um galho ali muito bom de você ter no elenco. O único que eu manteria então é o tal do Ylin Júnior. De resto, cara, eu acho que é isso, cara. Esse aqui é o elenco montado. Acredito que isso aqui é mais que o suficiente para eles ganharem a Europa League, cara. Não vejo nenhum grande problema aí para esse treinador ganhar a quinta, né? Vai pra quinta Europa League dele e um dia, quem sabe, ele consiga a Champions, né? Tá fazendo muito pelo Aston Villa, cara. Assim, o Aston Villa, desde que ele chegou, é um time muito, muito superior ao que era e eu acredito fielmente no trabalho de Unai Emery, cara. É isso. Esse aqui foi o elenco. Agradeço a todo mundo que colou aqui. Muito obrigado. Você que viu o vídeo inteiro, você que deixou o like, você que hypou o vídeo, você que vai me seguir nas minhas redes sociais. É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Tchau.